Ela era pura e não dormia há anos, até aquela noite. O milionário fez algo que ninguém esperava, e pela primeira vez, ela conheceu a paz que nunca imaginou existir. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like porque o que aconteceu naquela noite vai te surpreender. Há noites que não terminam. Há pessoas que esquecem o significado do descanso. E há encontros que mudam tudo. O relógio marcava 4h37 da manhã, quando Maria, aos 23 anos, viu o sol nascer pela janela do apartamento pela 1000ª vez consecutiva, com os olhos ardendo e o corpo implorando por um descanso que nunca chegava. As cortinas desbotadas tremiam suavemente com a brisa que entrava pela fresta, trazendo o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, misturado ao escapamento dos primeiros ônibus, atravessando as ruas vazias do Rio de Janeiro. Há 4 anos, desde aquela noite que mudou tudo quando tinha apenas 19, o sono havia se tornado um território proibido, um luxo inalcançável que a transformara em sombra de si mesma. Seus dedos tremiam enquanto segurava a xícara de café já frio, o terceiro daquela madrugada interminável, as unhas roídas até a carne viva, testemunhando uma ansiedade que nunca descansava. Maria se levantou da poltrona desgastada, onde havia passado mais uma noite em vigília forçada. Seus joelhos estalando com o movimento, o corpo de 23 anos carregando a fadiga de alguém 3 vezes mais velha. Caminhou até o espelho do corredor e observou o reflexo que mal reconhecia. Olheiras profundas cavadas sob olhos que um dia foram brilhantes, pele pálida esticada sobre maçãs do rosto salientes, cabelos castanhos sem vida caindo sobre ombros curvados pelo peso invisível da exaustão perpétua. Ela trabalhava como restauradora de livros antigos, em uma pequena livraria no bairro de Santa Teresa. Um ofício delicado que exigia mãos firmes e mente presente. Ironia cruel para alguém tão jovem que vivia em névoa constante de exaustão. A livraria ficava em um sobrado colonial de paredes amarelas descascadas, com janelas de madeira que rangiam quando abertas e um cheiro permanente de mofo, papel velho e história esquecida que impregnava cada canto. Naquela manhã de terça-feira, enquanto descia a ladeira de Santa Teresa em direção ao trabalho, Maria mal registrava o mundo ao seu redor. Os sons da cidade acordando, vendedores ambulantes gritando suas ofertas, crianças uniformizadas correndo para a escola, o bonde tilintando nos trilhos, chegavam até ela como se atravessassem água, distorcidos e distantes. Seu corpo funcionava no piloto automático, músculos memorizando o caminho, enquanto sua mente flutuava em algum lugar entre realidade e o limbo de quem não dorme há tempo demais. Maria, você está bem? A voz de seu Antônio, o dono da livraria, cortou através da névoa. Ele era um senhor paulista de 70 anos com óculos de lentes grossas sempre escorregando pelo nariz e um cardigã marrom que cheirava a tabaco de cachimbo. Você parece mais pálida que o normal. Ela forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Só uma noite difícil, seu Antônio. Vou ficar bem. Mas ambos sabiam que era mentira. Todos na livraria sabiam. Os colegas comentavam em sussurros quando achavam que ela não ouvia, sobre como parecia estar sempre em outro lugar, flutuando entre o mundo dos vivos e algo indefinível. Sobre como suas mãos tremiam ao manusear as páginas centenárias, deixando manchas de suor no papel que levava horas para restaurar. Maria se sentou em sua mesa de trabalho, cercada por pilhas de livros aguardando reparos. À sua frente estava um exemplar de Machado de Assis de 1891, a lombada completamente desprendida, páginas amareladas ameaçando se soltar a qualquer momento. Ela pegou o pincel fino, sentindo o peso leve mas familiar em seus dedos trêmulos. Mergulhou na cola especial que preparara na semana anterior, uma receita antiga que seu Antônio havia lhe ensinado, mistura de farinha de trigo, vinagre branco e água filtrada. O cheiro ácido e levemente adocicado subiu até suas narinas enquanto ela tentava focar, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente, o pincel dançando sobre a página como se tivesse vontade própria. Ela olhou para suas mãos como se fossem estranhas. Dedos que antes eram precisos e confiáveis, agora pareciam pertencer a outra pessoa.
Havia manchas de tinta permanentes sob suas unhas roídas, cicatrizes pequenas de cortes acidentais ao longo dos anos, veias azuladas visíveis através da pele pálida e quase translúcida. Por favor, ela sussurrou para si mesma, fechando os olhos por um breve momento. Por favor, só me deixe funcionar. Só hoje. Só mais um dia. Quando abriu os olhos novamente, a sala girou vertiginosamente. Seu coração disparou, batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. O pânico começou a subir pela garganta como bile amarga. Ela conhecia bem esse padrão. A crise de ansiedade que sempre vinha quando a exaustão atingia níveis críticos. Maria largou o pincel com tanta força que ele rolou pela mesa e caiu no chão de tábuas antigas, manchando o pincel com poeira acumulada de décadas. Ela correu para o banheiro minúsculo no fundo da livraria, seus passos ecoando no corredor estreito, forrado com estantes, passando por pilhas de livros que precisavam ser catalogados, por caixas de papelão cheias de edições raras, esperando por atenção. Trancou-se no banheiro, um espaço apertado com azulejos brancos manchados de amarelo pela idade, uma lâmpada fluorescente que piscava intermitentemente, o cheiro de produtos de limpeza misturado com umidade. As costas contra a porta fria de madeira pintada, ela deslizou até o chão de cerâmica rachada, sentindo cada imperfeição sob suas pernas. Abraçou os joelhos contra o peito, tentando controlar a respiração que saía em soluços irregulares, cada inspiração parecendo não trazer oxigênio suficiente. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta, nas têmporas, até na ponta dos dedos. Suor escorria pelas suas costas, encharcando a blusa de algodão que usava. O mundo ao redor parecia estar girando, as paredes se fechando, o teto descendo. Não vou dormir. Não posso dormir. Se eu dormir, vou perder o controle. Vou voltar para aquela noite, para o acidente, para o momento em que tudo desabou. Vou sentir o metal retorcendo, o vidro estilhaçando, o sangue quente escorrendo pelo meu rosto. Vou ouvir os gritos, meus gritos, ecoando através da escuridão. As memórias vieram em fragmentos cortantes, como sempre vinham quando ela estava no limite. Havia Dutra às 11 da noite, chuva forte batendo no para-brisa, lágrimas obscurecendo sua visão enquanto dirigia rápido demais, fugindo daquela conversa devastadora com sua mãe. As luzes vermelhas do caminhão surgindo de repente, o volante escapando de suas mãos, o som do metal se retorcendo, e então, nada. Apenas o preto absoluto e o terror de não saber se acordaria novamente. Ela havia acordado 3 dias depois em um hospital, com costelas quebradas, uma concussão severa e um trauma que se recusava a cicatrizar. Os médicos disseram que teve sorte de estar viva, mas desde então, cada vez que fechava os olhos, sentia-se presa naquele momento de perda de controle. O sono significava vulnerabilidade, significava render-se, e ela havia jurado nunca mais se render a nada. Um toque suave na porta a trouxe de volta. Maria, você está aí? Era Clara, a colega que trabalhava no balcão. Trouxe água para você. Maria se levantou, limpou as lágrimas e abriu a porta. Clara estava ali com um copo plástico cheio de água fresca e olhos gentis que transbordavam preocupação. Obrigada, Maria sussurrou, aceitando o copo e bebendo em goles longos que arderam em sua garganta seca. Você deveria procurar ajuda, Clara disse suavemente, tocando seu braço. Ninguém deve viver assim, Maria. Você é tão nova. Eu sei, Maria admitiu, a voz quebrando. Eu sei, mas é complicado. E era. Era mais complicado do que qualquer pessoa podia entender. Como explicar que o sono se tornara seu maior inimigo? Que cada médico que consultara nos últimos 4 anos apenas prescrevera remédios que a deixavam dopada, mas não a faziam dormir de verdade? Que terapeutas desistiam dela depois de meses sem progresso? Que sua própria família havia parado de ligar, cansados de ouvir sempre a mesma história sem solução. Naquela noite, depois de mais um dia arrastado no trabalho, Maria tomou uma decisão impulsiva. Em vez de voltar para seu apartamento sufocante em Botafogo, onde as paredes pareciam se fechar sobre ela a cada noite, decidiu caminhar. Caminhar sem destino,
deixando seus pés a levarem onde quisessem. O Rio de Janeiro, no final de janeiro, exalava calor úmido mesmo às 10 da noite. As ruas do centro estavam quase vazias. Apenas alguns poucos transeuntes apressados e moradores de rua acampados sob marquises. Maria caminhou por horas, atravessando ruas que conhecia de cor, passando por praças silenciosas, onde um dia havia brincado quando criança. Quando o relógio marcou 3 da manhã, ela se encontrou na Praça 15. O lugar estava envolto em uma quietude quase sobrenatural, tão diferente do caos diurno, quando vendedores ambulantes enchiam cada canto e turistas fotografavam os arcos coloniais. Agora, apenas as luzes amareladas dos postes antigos criavam círculos de luz que mal afugentavam as sombras. A brisa vinda da Baía de Guanabara carregava o aroma de sal marinho misturado com jasmim das árvores que ladeavam os caminhos de pedra portuguesa, as pedras dispostas em padrões ondulados que imitavam as ondas do mar. O ar úmido da madrugada carioca fazia sua pele arrepiar sob o casaco fino, uma peça de brechó que já tinha quando fez 20 anos, com costuras desfiando nas mangas e um botão faltando. Maria puxou o casaco mais apertado ao redor do corpo, mas não sentia realmente frio. Sentia apenas vazio, uma oca sensação de estar desconectada do próprio corpo. Ela caminhou lentamente pelos caminhos serpenteantes, seus tênis gastos fazendo barulho suave contra as pedras. As árvores centenárias se estendiam sobre ela como guardiões silenciosos, seus galhos criando padrões intrincados contra o céu noturno, onde apenas as estrelas mais brilhantes conseguiam competir com a poluição luminosa da cidade. Maria se sentou em um banco de ferro fundido, um dos antigos, com detalhes ornamentados nas laterais, tinta verde descascando em alguns lugares, revelando camadas de cores anteriores. O metal estava frio através de suas calças jeans, mas ela não se importou. Observou as águas escuras da baía refletindo as luzes da cidade como espelhos quebrados, cada onda capturando e distorcendo a luminosidade. Ao longe, podia ouvir o som de um barco cortando as ondas, o motor ronronando suavemente na quietude da noite. Mais perto, ouvia o farfalhar de folhas quando o vento passava, o ocasional carro solitário atravessando a avenida, o som distante de uma música tocando de algum bar que ainda não havia fechado. Fechou os olhos, não para dormir, nunca para dormir, mas apenas para existir naquele momento de solidão que parecia menos sufocante que as 4 paredes do seu apartamento. Respirou fundo, sentindo o ar salgado preencher seus pulmões, tentando lembrar-se de como era simplesmente estar, sem o peso constante da vigilância. Você também não consegue dormir? A voz a fez abrir os olhos abruptamente, coração acelerando com o susto. Ao seu lado, no banco, estava um homem que ela não havia percebido se aproximar. Ele parecia ter uns 40 anos, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, vestido com roupas caras mas despretensiosas, calça jeans escura e camisa de linho branca. Em suas mãos, segurava 2 xícaras de cerâmica fumegantes. Desculpe assustar você, ele disse com um sorriso gentil que não escondia a tristeza profunda em seus olhos castanhos. Eu vi você aqui há uns 20 minutos e reconheci alguém que também conhece bem as madrugadas intermináveis. Maria o estudou cautelosamente. Havia algo na maturidade daquele homem que transmitia segurança, mas também uma tristeza que espelhava a dela. Era como olhar para um espelho que refletia não sua aparência, mas sua essência exausta. Trouxe chá, ele continuou, oferecendo uma das xícaras. Erva cidreira. Cultivei as ervas eu mesmo. Não vai fazer você dormir. Nada faz, eu sei. Mas talvez aqueça um pouco. Ela aceitou a xícara sentindo o calor da cerâmica aquecer suas mãos geladas. O vapor subia em espirais preguiçosas sob a luz amarelada do poste, carregando um aroma herbáceo que era estranhamente reconfortante. Eu sou Rafael, ele disse, não estendendo a mão, respeitando o espaço dela. E antes que pergunte, não sou maluco nem perigoso. Apenas alguém que vem aqui toda noite há anos porque descobri que a solidão compartilhada é um pouco menos pesada que a solidão solitária. Maria tomou um gole do chá, deixando o líquido quente descer por sua garganta. Era perfeitamente temperado,
não muito forte nem muito fraco, com um toque de mel que suavizava o amargor natural da erva. Maria, ela finalmente respondeu, sua voz rouca de tanto tempo sem conversar de verdade com alguém. E eu não tenho certeza se consigo explicar por que estou aqui. Não precisa, Rafael disse simplesmente. Às vezes as madrugadas são apenas para existir, não para explicar. E assim começou uma conversa que fluiu como se conhecessem um ao outro há anos. Sob o manto da noite e o testemunho silencioso das estrelas, dois estranhos unidos pela mesma maldição começaram a tecer uma conexão que nenhum dos dois entendia ainda, mas que ambos sentiam na profundidade de suas almas exaustas. Durante as 2 semanas seguintes, os encontros noturnos na Praça 15 se tornaram um ritual sagrado. Maria descobriu que seu corpo, mesmo sem dormir, ansiava por aquelas 3 da manhã, quando Rafael aparecia pontualmente, sempre trazendo 2 xícaras de chá fumegantes, e aquele sorriso que carregava segredos não ditos. Hoje é hortelã com camomila, ele anunciou na 3ª noite, sentando-se ao seu lado, como se aquele banco fosse território compartilhado há décadas. Bom para acalmar o sistema nervoso. Não que você vá dormir, ele acrescentou rapidamente, mas talvez ajude com a tensão. Maria havia percebido a tensão. Estava tão presente em seu corpo que se tornara parte de sua identidade. Seus ombros viviam próximos das orelhas, maxilar perpetuamente cerrado, mãos sempre fechadas em punhos, como se estivesse constantemente preparada para uma batalha que nunca chegava, ou talvez que nunca terminava. Como você sabe tanto sobre chás? Ela perguntou curiosa apesar de si mesma. Rafael olhou para a baía, uma expressão distante cruzando seu rosto. Aprendi por necessidade. Quando você passa anos sem dormir, acaba explorando tudo. Medicina, alternativas naturais, terapias experimentais, rituais ancestrais. Os chás foram uma das poucas coisas que ajudaram, não a dormir, mas a existir com um pouco menos de dor. Você também tem insônia, Maria observou. Não era uma pergunta. Tive, ele corrigiu suavemente. Durante anos foi minha companheira constante. Agora, digamos que encontrei formas de conviver com ela. Não é cura, mas é sobrevivência. Maria sentiu algo se mover dentro do peito. Esperança, talvez, ou apenas a centelha de possibilidade de que sobrevivência fosse suficiente. Como? Como você aprendeu a conviver? Rafael se virou para encará-la completamente, seus olhos penetrando através das defesas que ela construíra tão cuidadosamente. Primeiro aceitando que a batalha contra o sono era uma guerra que eu nunca venceria lutando. Depois, encontrando pessoas que entendiam. E, finalmente, construindo um propósito a partir do sofrimento. Que tipo de propósito? Ele hesitou, como se pesando quanto revelar. Ajudo pessoas, ele disse eventualmente. Pessoas como você, como eu. Pessoas que a medicina tradicional desistiu, que estão se afogando em sua própria exaustão. Construí um espaço para elas. Maria absorveu suas palavras lentamente, saboreando-as como saboreava o chá. Um espaço. A ideia parecia absurda e, ao mesmo tempo, desesperadamente atraente. Você quer dizer, tipo, um grupo de apoio? Algo assim, Rafael respondeu vagamente. Mas estamos aqui para falar de você, não de mim. Conte-me, Maria, desde quando o sono se tornou seu inimigo? E Maria se viu contando. Não tudo. Ainda não conseguia falar sobre o acidente, sobre a conversa com sua mãe, sobre os segredos de família que haviam desencadeado aquela noite fatídica. Mas contou sobre os últimos 4 anos, sobre o terror de fechar os olhos, sobre como seu corpo havia se esquecido do que era relaxar. Rafael escutou sem interromper, sem oferecer soluções fáceis ou frases feitas de encorajamento. Apenas escutou, e em sua atenção plena, Maria encontrou algo que não tinha há anos. Testemunha. Alguém que via seu sofrimento sem julgamento, sem pressa de consertá-la. Há uma razão, ele disse depois que ela terminou, pela qual você se recusa a dormir. Alguma coisa que aconteceu. Algo que seu corpo lembra mesmo que sua mente tente esquecer. Você não precisa me contar agora, mas saiba que seu corpo não está quebrado, Maria. Ele está tentando te proteger da única forma que sabe.
Lágrimas surgiram sem aviso, escorrendo silenciosas por seu rosto. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei, mas não sei como dizer a ele que está tudo bem agora, que eu não preciso mais dessa proteção. Porque talvez não esteja tudo bem ainda, Rafael disse gentilmente. E talvez você ainda precise da proteção, mas vem um momento em que a proteção se torna prisão. E reconhecer isso é o primeiro passo. Na semana seguinte, Rafael começou a compartilhar sua própria história em fragmentos cuidadosamente medidos. Ele era empresário, havia revelado, mas não explicou exatamente o que fazia. Tinha 41 anos e havia passado os últimos 6 reconstruindo uma vida que havia desmoronado completamente quando tinha 35. Minha esposa me deixou, ele contou em uma noite particularmente fria, quando trouxe chá de gengibre que aquecia desde dentro. Não houve sinais, não houve discussões crescentes. Apenas uma manhã, acordei e ela havia partido. Deixou uma carta, 3 parágrafos frios explicando que não me amava mais, que nunca tinha me amado realmente, que havia se sentido presa durante toda a nossa vida juntos. Maria podia sentir a dor na voz dele, mesmo anos depois. Como você lidou com isso? Não lidei, Rafael admitiu com uma risada amarga. Entrei em colapso completo, perdi meu trabalho, minha casa, meus amigos. Passei 3 anos nas ruas, aqui mesmo no Rio. 3 anos onde dormir era impossível, porque cada vez que fechava os olhos via o rosto dela, lia aquela carta repetidamente na minha mente. O que mudou? Uma mulher chamada Helena, ele disse, um sorriso genuíno finalmente tocando seus lábios. Ela me encontrou dormindo, ou tentando dormir, debaixo de uma ponte em São Cristóvão. Em vez de passar direto como todo mundo, ela parou. Trouxe café quente e um sanduíche. E continuou voltando dia após dia, até que eu concordei em aceitar ajuda. Ela é terapeuta? Entre outras coisas, Helena é especial. Ela dedica sua vida a ajudar pessoas com distúrbios do sono. E ela não desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Maria sentiu um nó na garganta. Eu também desisti de mim, ela confessou. Faz tanto tempo que não tenho esperança. Apenas acordo todo dia e tento sobreviver até a próxima madrugada. Rafael estendeu a mão lentamente, telegrafando sua intenção, dando a ela tempo de recuar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele gentilmente tocou seu ombro. Sobreviver é suficiente. Por enquanto, sobreviver é suficiente. Na 10ª noite de seus encontros, Rafael trouxe algo diferente. Não apenas chá, mas também um pequeno caderno de couro com páginas em branco. Para você, ele disse, colocando-o em suas mãos. Helena me ensinou que quando não podemos dormir, nossos pensamentos se acumulam como água atrás de uma represa. Escrever abre comportas, permite que fluam para algum lugar além de nossa própria mente. Maria abriu o caderno, sentindo o couro macio sob seus dedos, cheirando o papel novo. Eu não sei se consigo. Não tem regras, Rafael a interrompeu. Não precisa fazer sentido. Apenas, quando estiver sozinha naquelas horas impossíveis, escreva. Qualquer coisa. Tudo. O que você nunca diria em voz alta. Naquela madrugada, pela primeira vez em 2 semanas, eles se despediram com algo além de um aceno distante. Rafael tocou suavemente seu rosto, um gesto tão gentil que fez mais lágrimas surgirem. Você não está sozinha mais, Maria. Lembre-se disso nas noites difíceis. Você não está mais sozinha. Maria começou a escrever naquele caderno todas as noites. Primeiro eram apenas palavras soltas. Cansada, medo, sozinha, perdida. Depois frases fragmentadas que não faziam sentido completo. E, eventualmente, em uma madrugada particularmente brutal, 3 semanas após conhecer Rafael, ela escreveu sobre o acidente. Escreveu sobre a discussão com sua mãe, sobre as revelações devastadoras que haviam abalado os alicerces de sua identidade. Escreveu sobre como havia saído dirigindo com lágrimas, obscurecendo sua visão, sobre como nunca viu o caminhão até ser tarde demais. Escreveu sobre acordar no hospital e descobrir que seu corpo havia sobrevivido, mas alguma parte essencial de si mesma havia morrido naquele impacto. Quando terminou, às 5 da manhã, suas mãos tremiam e seu rosto estava molhado.
Mas algo havia mudado. O peso que carregava não havia desaparecido, mas estava um pouco mais leve, como se compartilhá-lo com as páginas em branco tivesse distribuído seu volume. No encontro daquela noite, Rafael notou imediatamente. Você escreveu, ele disse, não como pergunta, mas como observação. Como você sabe? Seus ombros, ele apontou, estão 1 centímetro mais baixos, e seus olhos, ainda cansados, mas menos frágeis. Maria se surpreendeu com quão bem ele já a conhecia. Escrevi sobre o acidente, sobre o que aconteceu há 4 anos. Rafael acenou, esperando, não forçando. Eu estava fugindo, ela admitiu em voz baixa, as palavras saindo pela primeira vez em voz alta. De uma conversa com minha mãe. Ela me contou coisas sobre minha família, sobre segredos que mudaram tudo o que eu pensava saber sobre quem eu sou, e eu não consegui processar. Então dirigi, no meio da noite, chorando, sem prestar atenção, e quase morri por causa disso. Você se culpa, Rafael observou. Todo dia, cada segundo. Se eu tivesse apenas ficado, se tivesse respirado, processado, nada disso teria acontecido. E você acha que não merece dormir porque precisa se punir constantemente por aquela decisão. As palavras atingiram como soco no estômago, porque eram absolutamente verdadeiras. Maria nunca havia articulado assim, mas estava lá, claro como cristal. Ela estava se punindo. O sono era o descanso que não permitia a si mesma ter. Maria, Rafael disse, sua voz carregando urgência nova. Posso te mostrar algo? Um lugar onde talvez você possa começar a perdoar a si mesma? Que tipo de lugar? A clínica que mencionei. O espaço que construí para pessoas como nós. Fica em Petrópolis, na região serrana. É um santuário. Para mentes que não descansam e corpos que esqueceram como. Maria sentiu medo e esperança lutando dentro dela. Eu não sei se estou pronta. Ninguém nunca está pronto, Rafael disse gentilmente. Mas às vezes a disposição de tentar é suficiente. Vem comigo amanhã. Apenas para conhecer. Sem compromisso, sem pressão. Só veja o lugar. Conheça Helena. E então decida. Maria olhou para a baía, para as águas escuras refletindo as primeiras luzes do amanhecer. Parte dela queria recusar, manter-se na segurança familiar de seu sofrimento conhecido. Mas outra parte, pequena mas crescente, sussurrava que talvez, apenas talvez, existisse um caminho para fora desse labirinto. Está bem, ela ouviu-se dizer. Eu vou. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi a primeira coisa genuinamente bonita que ela havia visto em muito tempo. No dia seguinte, Maria ligou para seu Antônio e pediu alguns dias de folga. Sua voz tremia ao telefone, parte dela esperando que ele recusasse, dando-lhe desculpa para desistir. Mas ele concordou imediatamente, sua voz carregando alívio evidente. Finalmente, ele disse, Maria, você precisa cuidar de si mesma. A livraria estará aqui quando voltar. Rafael passou para buscá-la às 3 da tarde. Ele dirigia um SUV preto discreto, mas claramente caro, e pela primeira vez, Maria se perguntou exatamente quão bem-sucedido ele era. As roupas simples que sempre usava escondiam uma riqueza que agora ficava evidente. A viagem até Petrópolis levou 1h30, subindo pela serra através de estradas sinuosas, ladeadas por mata atlântica densa. Rafael colocou música suave, bossa nova instrumental que preenchia o silêncio sem exigir conversa. Maria observou a paisagem mudar de urbana para verde, sentindo algo em seu peito afrouxar gradualmente à medida que se afastavam do caos do rio. A propriedade pertence à minha família há gerações, Rafael explicou enquanto dirigia. Meu avô construiu a casa principal nos anos 50. Quando reconstruí minha vida, transformei-a em... Bem, você verá. Eles passaram por um portão alto de ferro trabalhado, subindo uma entrada ladeada por árvores centenárias, cujos galhos formavam um túnel verde sobre a estrada de pedriscos. Maria podia ouvir o crocante suave sob os pneus, podia sentir o ar ficando mais fresco, perfumado com eucalipto e pinho. Quando a casa surgiu à vista, Maria ofegou involuntariamente. Não era uma mansão ostensiva,
mas uma construção colonial brasileira belamente preservada, pintada em tons suaves de amarelo e branco, cercada por jardins meticulosamente cuidados, onde fontes produziam sons suaves de água corrente. Havia algo imediatamente calmante na simetria do lugar, na forma como a luz filtrava através das copas das árvores, criando padrões dançantes no chão. Bem-vinda, Rafael disse suavemente, à Clínica Serenidade. Uma mulher de uns 60 anos emergiu da entrada principal, sorrindo calorosamente. Ela tinha cabelos grisalhos presos em coque solto, vestia roupas em tons terra e seus olhos castanhos transbordavam uma gentileza que era quase palpável. Você deve ser Maria, ela disse, estendendo as mãos em vez de uma formal handshake. Rafael me contou sobre você. Eu sou Helena. Maria aceitou suas mãos, surpreendendo-se com o calor e firmeza do aperto. É um prazer conhecê-la. O prazer é meu, querida. Vamos caminhar pelos jardins enquanto conversamos? Acho que você vai gostar. Enquanto Rafael ficava para trás, Helena guiou Maria através de caminhos serpenteantes entre canteiros de lavanda, jasmim e rosas. O som das fontes o seguia, misturado com cantos de pássaros e o sussurro do vento nas folhas. Que Rafael me disse que você não dorme há 4 anos. Helena começou sem preâmbulo. Que teve um acidente que mudou tudo. Maria acenou surpreendida pela franqueza direta. E me disse também que você é restauradora de livros, que suas mãos conhecem o valor de consertar coisas quebradas. Tento, Maria disse. Mas ultimamente minhas mãos tremem demais. Porque você está tentando consertar objetos externos enquanto ignora sua própria necessidade de restauração. Helena observou gentilmente. Querida, posso te dizer algo que talvez seja difícil de ouvir? Maria assentiu, seu coração acelerando. Seu corpo não está quebrado. Sua insônia não é defeito ou fraqueza. É resposta perfeitamente lógica a um trauma não processado. Seu corpo está gritando que algo precisa ser resolvido antes que você possa verdadeiramente descansar. Lágrimas surgiram, como sempre quando alguém tocava fundo demais. Eu sei, mas não sei como resolver. É por isso que estamos aqui, Helena disse, parando em um banco sob uma jabuticabeira antiga. Para ajudá-las a encontrar o caminho. Não vou mentir, Maria. Não será rápido ou fácil, mas posso prometer que você não fará isso sozinha. Elas se sentaram e Helena explicou o funcionamento da clínica. Não era apenas sobre sono, mas sobre cura holística, combinando neurociência moderna com práticas ancestrais, terapia psicológica profunda com técnicas de relaxamento corporal, medicina e espiritualidade. Temos pacientes que ficam aqui por semanas, alguns por meses. Cada um tem seu próprio cronograma, seu próprio ritmo. Não há pressão, não há julgamento, apenas espaço seguro para começar a se curar. Quanto custa? Maria perguntou, sua voz pequena. Ela não tinha dinheiro. Mal conseguia pagar o aluguel do apartamento. Helena sorriu. Rafael criou um fundo para casos como o seu. Pessoas que precisam de ajuda, mas não têm recursos. Você não pagará nada, Maria. Por quê? Maria olhou para onde Rafael esperava perto da casa. Por que ele faria isso por mim? Ele mal me conhece. Porque ele vê nela o mesmo que eu vi nele anos atrás, Helena disse suavemente. Alguém no limite, desesperadamente precisando de ajuda, mas sem forças para pedi-la. E porque, creio eu, você tocou algo nele que estava adormecido há muito tempo. Maria sentiu rubor subir por seu pescoço. Eu não quero ser projeto de caridade de ninguém. Não é caridade, querida, é comunidade. É reconhecer que todos nós, em algum momento, precisamos ser carregados quando não conseguimos caminhar sozinhos. Maria concordou em ficar por 3 dias como teste. Helena a mostrou ao quarto que seria seu. Um espaço pequeno, mas aconchegante, com paredes pintadas em azul suave. Janelas grandes que deixavam entrar luz natural filtrada por cortinas de linho branco e uma cama que parecia convidativa de forma quase assustadora. Esta noite, Helena explicou, gostaríamos de fazer avaliação inicial. Vamos monitorar seu sono, ou tentativa de sono, usando alguns equipamentos não invasivos, apenas sensores que medirão suas ondas cerebrais, movimento dos olhos, frequência cardíaca.
Pode parecer intimidante, mas prometo que será o mais confortável possível. Maria sentiu pânico subir imediatamente. A ideia de estar conectada a máquinas, vulnerável, observada. Eu não sei se consigo. Rafael apareceu na porta do quarto naquele momento, como se tivesse sentido seu desconforto. Posso ficar do lado de fora do quarto a noite toda, ele ofereceu. Você não estará sozinha, Maria, só do outro lado da porta. Ela olhou entre ele e Helena, sentindo-se encurralada, mas também estranhamente cuidada. Quando foi a última vez que alguém se importou assim com ela? Está bem, ela sussurrou. Vou tentar. Às 9 da noite, um jovem de uns 30 anos entrou. Felipe, o neurocientista da equipe. Ele tinha olhos gentis atrás de óculos de armação grossa e um sorriso que tornava os equipamentos assustadores um pouco menos intimidantes. Vou ser sincero com você, ele disse enquanto posicionava cuidadosamente os sensores em sua testa e têmporas. Provavelmente você não dormirá esta noite. Quase ninguém dorme na primeira avaliação. Mas não é sobre dormir. É sobre entender seus padrões. E você me fazer companhia porque estarei monitorando tudo do quarto ao lado. Sua honestidade era refrescante. Você também teve insônia? Maria perguntou. Por 5 anos, ele confirmou. Estresse pós-traumático depois de presenciar um acidente quando tinha 22. Passei 1 ano aqui como paciente. Agora trabalho aqui porque quero ajudar outros a encontrar o que eu encontrei. Que foi? Esperança. Simples assim. Não cura imediata, não solução mágica. Apenas esperança de que poderia existir diferente do que era. Depois que Felipe saiu, deixando-a sozinha no quarto fracamente iluminado, Maria deitou na cama. Era confortável demais. As cobertas eram macias. O travesseiro tinha a altura perfeita. O colchão parecia abraçá-la. E ainda assim, seu corpo estava rígido como tábua. Ela podia ouvir os sons noturnos entrando pela janela entreaberta. Grilos cantando, folhas sussurrando, água das fontes fluindo. Deveria ser relaxante. Em vez disso, cada som parecia amplificado, mantendo-a em estado de alerta máximo. As horas se arrastavam. 9h30. 10. 10h30. Maria olhava para o teto, contando rachaduras invisíveis na pintura, tentando não pensar em Rafael sentado do outro lado da porta, tentando não pensar em quanto ela queria dormir e quão impossível parecia. À meia-noite, ela finalmente sussurrou. Rafael, você está aí? Estou. Sua voz veio imediatamente do corredor. Sempre estive. Pode falar comigo? Sobre qualquer coisa. E ele falou. Contou sobre sua infância em Petrópolis, sobre verões passados naqueles mesmos jardins. Sobre seu avô que havia construído a casa. Sobre tradições familiares que envolviam cultivo de ervas medicinais. Sua voz grave e cadenciada fluía através da porta, envolvendo Maria como cobertor invisível. Ela não dormiu, nem por 1 segundo. Mas pela primeira vez em 4 anos, sentiu-se segura enquanto deitada. E isso, por mais pequeno que fosse, era algo. Quando amanheceu, Helena e Felipe entraram com gráficos impressos. As linhas mostravam exatamente o que Maria sentia. Cérebro em alerta máximo constante, sem um único momento de relaxamento verdadeiro, corpo incapaz de desligar. Perfeito, Helena disse, surpreendendo Maria. Perfeito, eu não dormi nada. Exatamente. Agora sabemos exatamente onde começar. E Maria, querida, veja esta linha aqui. Ela apontou para um trecho do gráfico entre 00:00 e 1h. Quando Rafael estava falando com você, suas ondas cerebrais mudaram levemente. Não muito, mas o suficiente para mostrar que seu corpo é capaz de relaxar. Só precisa reaprender como. Maria estudou o gráfico, vendo evidência física de algo que sentira, mas não confiara. Então, há esperança? Sempre há esperança. Helena sorriu. Sempre. O segundo dia na clínica trouxe revelação devastadora. Durante uma sessão individual com Helena em uma sala com vista para os jardins, paredes forradas com estantes de livros sobre psicologia e sono, Maria finalmente contou tudo. Contou sobre a discussão com sua mãe naquela noite há 4 anos, sobre como sua mãe havia revelado que Maria fora adotada
que toda a história familiar que ela conhecia era mentira cuidadosamente construída. Que seus pais biológicos haviam morrido quando ela era bebê, e sua mãe adotiva havia guardado esse segredo durante 19 anos. Eu não consegui processar. Maria soluçou, lágrimas escorrendo livremente pela primeira vez em anos. Tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma era mentira. Quem sou eu? De onde venho? Por que ela escondeu isso de mim? Helena segurou suas mãos através da mesa. E então, você saiu dirigindo naquele estado emocional. E quase morri por causa disso. E parte de mim sente que merecia morrer. Por ser tão dramática, por não conseguir lidar, por causar tanto problema. Maria, Helena disse firmemente, você era uma menina de 19 anos que acabara de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Sua reação foi completamente humana e compreensível. E o acidente não foi punição, foi consequência trágica de circunstâncias impossíveis. Mas desde então, não consigo parar de pensar que se eu simplesmente dormir, vou perder o controle de novo. Vou fazer algo terrível. Vou me machucar ou machucar alguém. Seu corpo está tentando te proteger, mantendo você vigilante e constante, Helena explicou. Mas essa proteção se tornou prisão. Precisamos ensinar seu corpo que está seguro agora. Que você pode relaxar, que pode dormir, sem que nada terrível aconteça. Essa sessão durou 3 horas. Quando terminou, Maria estava exausta de forma diferente. Não a exaustão física que conhecia tão bem, mas um esgotamento emocional profundo que vinha de finalmente abrir feridas há tanto tempo supuradas. Rafael a encontrou nos jardins depois, sentada sob um pé de jabuticaba, olhando para as montanhas ao longe. Ele não perguntou como foi a sessão. Apenas sentou-se ao seu lado, oferecendo sua presença silenciosa. Ela sabe, Maria disse eventualmente. Helena sabe sobre minha mãe, sobre a adoção, sobre tudo. E como você se sente? Vazia, aliviada, aterrorizada. Maria riu sem humor. Tudo ao mesmo tempo. Bem-vinda ao processo de cura, Rafael disse gentilmente. Não é linear, não é bonito, não é confortável, mas é necessário. Maria se virou para olhá-lo. Você passou por isso? Por essa abertura de feridas? Passei. Durante meses, tive que confrontar não apenas a partida de minha esposa, mas tudo o que havia de quebrado em mim antes dela. Tive que perceber que não estava sofrendo porque ela partiu, mas porque sua partida confirmou todos os medos que sempre tive sobre ser indigno de amor. E o que mudou? Percebi que era mentira, que meu valor não estava determinado por uma pessoa que não conseguiu me amar, mas por minha própria capacidade de escolher me amar, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Maria absorveu suas palavras, sentindo-as ressoar profundamente. Como você aprende a se amar quando passou anos se odiando? Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. E cercando-se de pessoas que refletem sua própria bondade quando você não consegue vê-la sozinho. Naquela tarde, Maria conheceu os outros pacientes da clínica. Havia apenas 4 naquele momento. Um número pequeno, porque Helena acreditava em atenção individualizada em vez de tratamento em massa. Conheceu Carla, uma executiva de 50 anos de São Paulo, que não dormia há 2 anos depois de passar por divórcio traumático. Conheceu João, um jovem de 25 anos do interior da Bahia que desenvolvera insônia severa após perder emprego e casa em sequência devastadora. Conheceu Teresa, uma professora aposentada de 68 anos do Rio Grande do Sul, cuja insônia começou com a morte do marido e nunca mais parou. Cada um tinha sua história, seu trauma, sua batalha. Mas havia algo reconfortante em saber que não estava sozinha, que seu sofrimento não era único ou estranho, mas compartilhado por outros que entendiam. Aquela noite, pela primeira vez, Maria participou de uma sessão de grupo. Eles se sentaram em círculo na sala principal da casa, uma lareira acesa mesmo no calor do verão, porque o fogo tinha algo primitivamente reconfortante. Felipe tocava violão suavemente no canto, melodias brasileiras que se entrelaçavam com suas conversas. O mais difícil, Carla compartilhou, não é a falta de sono em si, é o isolamento. Sentir que ninguém entende, que você está sozinha às 3 da manhã, enquanto o mundo inteiro dorme. É como viver em dimensão diferente, João concordou.
As pessoas falam sobre estar cansadas, mas não entendem o que é estar exausto ao ponto de seu corpo literalmente tremer. E a culpa, Teresa adicionou. A culpa de não ser forte o suficiente para simplesmente dormir. Como se fosse escolha. Maria sentiu lágrimas escorrendo novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de reconhecimento, de finalmente ser vista e compreendida. Eu passei 4 anos me sentindo quebrada, ela compartilhou. Como se algo estivesse fundamentalmente errado comigo que eu não conseguia consertar. Porque você estava tentando consertar a coisa errada, Rafael disse da porta, onde observava quietamente. Você estava tentando consertar o sintoma em vez da causa. Estava tentando forçar o sono em vez de curar o trauma que o impedia. Helena acenou em concordância. E esse é o trabalho que faremos aqui. Não forçar vocês a dormir, mas criar condições onde o sono se torna possível novamente. Remover as barreiras, curar as feridas, ensinar seus corpos que está seguro descansar. Os dias na clínica seguiam um ritmo cuidadosamente estruturado. Maria acordava às 7, ou melhor, levantava-se às 7, já que nunca dormia verdadeiramente. Café da manhã comunitário às 8, comida simples, mas nutritiva, preparada por cozinheira local, que usava ingredientes orgânicos cultivados nos jardins da propriedade. Às 9, sessão individual de terapia com Helena. Essas conversas eram como cirurgia emocional, cortando camadas de defesa e trauma para alcançar feridas que nunca haviam cicatrizado adequadamente. Maria falou sobre sua relação com sua mãe adotiva, sobre o ressentimento e amor entrelaçados, de forma impossível de separar. Você sente que foi traída, Helena observou em uma sessão, mas também sente culpa por se sentir assim, porque sabe que sua mãe a amava. Exatamente, Maria sussurrou. Como posso estar com raiva quando ela me deu tudo? Mas como não estar com raiva quando ela me mentiu durante 19 anos? Ambos os sentimentos são válidos. Você não precisa escolher um. Pode estar grata por ser amada e com raiva pela mentira simultaneamente. Emoções não são mutuamente exclusivas. Às 11, yoga terapêutico em uma sala com piso de madeira que rangia suavemente. O instrutor, Carlos, era mineiro tranquilo, cuja voz parecia ter qualidade naturalmente meditativa. Ele ensinava poses específicas que liberavam tensão acumulada. Torções suaves para a coluna, alongamentos profundos para os quadris, inversões modificadas que supostamente acalmavam o sistema nervoso. Maria lutava com cada pose. Seu corpo estava tão acostumado a estar tenso que relaxar em qualquer posição parecia impossível. Mas Carlos era paciente, ajustando-a gentilmente, lembrando-a de respirar quando prendia o ar sem perceber. Seu corpo esqueceu como se sentir seguro, ele explicou depois de uma aula particularmente difícil, onde Maria havia saído chorando de frustração. Estas poses não são sobre flexibilidade ou força. São sobre reensinar seu sistema nervoso que relaxar não é perigoso. Almoço às 12:00. Sempre seguido por período de descanso silencioso, onde Maria geralmente caminhava pelos jardins em vez de tentar a impossibilidade de uma soneca. Ela descobriu cantinhos favoritos, um banco sob um ipê amarelo, uma fonte escondida cercada por samambaias, um mirante que oferecia vista das montanhas. Às 15:00, sessões variadas, às vezes musicoterapia com João tocando composições especialmente criadas usando frequências binaurais, que supostamente afetavam ondas cerebrais, às vezes arte-terapia onde pintavam sem julgamento, às vezes simplesmente conversas em grupo. A musicoterapia fascinava Maria particularmente. João explicou que havia composto peças baseadas nos padrões únicos de ondas cerebrais de cada paciente. Melodias personalizadas, desenhadas para guiar seus cérebros de estados de alerta para estados de relaxamento. Quando Maria ouviu sua música pela primeira vez, deitada em uma sala escura com fones de ouvido, sentiu algo estranho acontecer. As notas pareciam vibrar através de seu corpo, penetrando lugares que não sabia existirem. Era perturbador e reconfortante simultaneamente. Você sentiu? João perguntou depois, seus olhos brilhando com entusiasmo. Senti algo. Não sei explicar. Seu corpo respondeu às frequências.
Está começando a lembrar como relaxar em nível celular. É um começo, Maria. Um bom começo. A primeira pequena vitória veio na terceira semana. Durante uma sessão de relaxamento guiado com Helena, Maria cochilou por 15 minutos. Não foi sono profundo. Ela estava consciente dos sons ao redor, consciente de onde estava. Mas suas ondas cerebrais mostraram mudança. Um mergulho breve em estado teta que não atingia há anos. Quando acordou, em vez de alegria, sentiu pânico absoluto. Não, não, não. Ela ofegou, se levantando abruptamente da almofada onde estava deitada. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Helena permaneceu calma, sua voz firme, mas gentil. Maria, você está segura. Nada de ruim aconteceu. Você cochilou por alguns minutos e acordou bem. Mas e se na próxima vez eu não acordar? E se eu perder o controle completamente? Então você dormirá, Helena disse simplesmente, e eventualmente acordará. Porque é isso que corpos fazem, Maria. Dormem e acordam. É ciclo natural, não algo para temer. Mas Maria estava além da razão. Ela correu para fora, correndo pelos jardins até não conseguir mais respirar, dobrando-se sobre os joelhos, ofegando como animal acuado. Rafael a encontrou assim. Sentou-se no chão ao seu lado, não tentando tocá-la ou acalmá-la, apenas estando presente. Quando ela finalmente conseguiu respirar novamente, ele falou: Eu fiz a mesma coisa. Maria olhou para ele através de lágrimas. Quando comecei a melhorar, quando consegui meus primeiros cochilos, entrei em pânico completo. Comecei a beber café escondido, a beliscar meu braço para me manter acordado durante as sessões. Fiz de tudo para autossabotar minha própria recuperação. Por quê? Porque, Rafael disse lentamente, minha insônia havia se tornado minha identidade, era a única coisa consistente em minha vida. E se eu melhorasse, quem eu seria? Quem era Rafael sem o sofrimento que me definia? Maria sentiu suas palavras ressoarem profundamente. Sim, ela sussurrou. É exatamente isso. Se eu não sou a pessoa quebrada, a pessoa exausta, quem sou eu? Você descobre, Rafael disse gentilmente. Dia após dia, escolha após escolha, você descobre. E é assustador, mas também é libertador. Essa revelação trouxe nova camada de trabalho com Helena. Não era apenas sobre processar o trauma do acidente, mas sobre reconstruir identidade além do sofrimento. Você se tornou tão acostumada a ser definida por sua dor, Helena explicou, que a ideia de existir sem ela parece impossível. Mas, Maria, você é muito mais que seu trauma. Você é restauradora de livros talentosa, é amiga leal, é pessoa gentil com sensibilidade artística excepcional. Essas coisas não desaparecem quando você se cura, elas se fortalecem. A quarta semana trouxe nova revelação dolorosa. Durante visita à casa de sua avó em Petrópolis, arranjada cuidadosamente por Helena como parte do processo de confrontar seu passado, Maria encontrou álbum de fotos antigas. Lá, em imagens amareladas, viu algo que nunca havia notado antes. Os olhos de sua mãe nas fotos contavam história de sofrimento silencioso. As mesmas olheiras profundas, o mesmo olhar distante que Maria via em si mesma. Sua tia Rosa, relutante, mas honesta quando confrontada, confirmou o que Maria já começava a suspeitar. Sua mãe sofria de insônia terrível. Rosa admitiu, servindo chá em xícaras delicadas de porcelana. Começou pouco depois que te adotou. Ela nunca dormia mais que 2 ou 3 horas por noite. E isso mudou ela. Tornou-a irritável, distante, incapaz de se conectar emocionalmente como costumava ser. Maria sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Por que ninguém me contou? Porque ela não queria que você soubesse. Tinha vergonha, achava que era fraqueza. E quando você começou a ter seus próprios problemas de sono depois do acidente, ela se sentiu tão culpada. Achou que tinha passado isso para você, mesmo sabendo que não era genético, já que você era adotada. Aquela noite, Maria não voltou imediatamente para a clínica. Sentou-se no jardim da casa de sua avó, olhando para as estrelas, tentando processar essa nova informação. Sua mãe havia sofrido também. Tinha suas próprias batalhas, seus próprios demônios. A raiva que Maria sentira durante anos começou a se transformar em algo mais complexo,
compaixão misturada com tristeza. Sua mãe não era vilã que intencionalmente a machucara, mas pessoa igualmente quebrada, tentando sobreviver da única forma que sabia. Rafael veio buscá-la meia-noite depois. Ele não perguntou o que havia descoberto, apenas abriu a porta do carro, e quando ela entrou, segurou sua mão durante todo o trajeto de volta à clínica. O 5º mês na clínica marcou mudança profunda no relacionamento entre Maria e Rafael. O que começara como encontros acidentais na praça, evoluíra para a amizade de apoio e agora era algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas ambos sentiam intensamente. Foi durante caminhada ao pôr do sol pelos jardins que Rafael finalmente disse as palavras que vinham se acumulando há semanas. O céu estava pintado em laranjas e rosas sobre as montanhas, o perfume dos jasmins noturnos começando a despertar no ar fresco da tarde-serra. Maria, ele começou parando perto da fonte central. Preciso te dizer algo. Ela se virou para encará-lo, coração acelerando inexplicavelmente. Você se tornou importante para mim, de formas que não esperava, que não estava procurando. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ela nunca havia visto nele antes. Sei que há 18 anos entre nós. Sei que você está no meio de jornada de cura difícil. Sei que o momento não é ideal. Mas seria desonesto não admitir que meus sentimentos por você transcenderam a amizade há muito tempo. Maria sentiu o chão se estabilizar e desestabilizar simultaneamente. Parte dela havia sentido isso crescendo entre eles. Os olhares prolongados, os toques que duravam 1 segundo a mais que necessário, a forma como o coração dela reagia quando ele entrava no quarto. Mas ouvir em voz alta tornava tudo terrificantemente real. Rafael, Ela começou, sem saber como terminar. Você não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Não estou pedindo nada, não estou esperando nada. Apenas precisava ser honesto. Mas preciso que saiba também. Sua recuperação vem primeiro. Sempre. Não vou deixar meus sentimentos interferir em seu tratamento. Se você preferir que eu mantenha a distância... Não. Maria o interrompeu, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Não quero que mantenha a distância. Então o que você quer? Ela respirou fundo. Honestamente? Não sei, sinto algo por você. Algo profundo e assustador. Mas tenho medo, Rafael. Medo de me tornar dependente, de confundir gratidão com amor, de perder minha independência que estou trabalhando tão duramente para construir. Medos válidos, ele acenou. Todos eles. E a diferença de idade me assusta. Não pela idade em si, mas pelo que representa. Você tem tanta experiência, tanto poder, financeiro, emocional. Como posso ter certeza de que qualquer relacionamento entre nós seria equilibrado? Rafael considerou suas palavras cuidadosamente antes de responder. Você não pode. Nenhum de nós pode ter certeza de nada em relacionamentos. Mas posso prometer consciência constante dessa dinâmica de poder. Posso prometer verificar com você, questionar minhas próprias motivações, assegurar que você sempre tem a voz igual. Maria sentiu lágrimas picarem. Eu não sei como fazer isso, Rafael. Como construir algo real quando ainda estou tão quebrada? Então não construímos ainda, ele disse suavemente. Continuamos como estamos, amigos, apoiando um ao outro. E quando você estiver mais forte, quando tiver certeza de quem você é, independentemente de mim, revisitamos essa conversa. O alívio que Maria sentiu era imenso. Ele não estava pressionando, não estava exigindo decisão imediata, estava dando-lhe espaço para continuar crescendo. Obrigada, ela sussurrou. Por entender. Mas essa conversa mudou algo fundamental entre eles. Havia honestidade agora, vulnerabilidade exposta de ambos os lados. E nas semanas seguintes, enquanto Maria continuava seu tratamento, havia nova camada de consciência em cada interação. O 6º mês trouxe a primeira grande vitória física. Durante sessão especial que combinava acupuntura, aromaterapia e hipnose suave, Maria dormiu. Dormiu de verdade por 2 horas consecutivas. Quando acordou desorientada, a primeira coisa que registrou foi o silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. Seu cérebro não estava gritando em alerta máximo. Havia
Paz. Momentânea, frágil, mas real. E então vieram as lágrimas. Torrentes de lágrimas que não conseguia controlar, soluços que sacudiam todo o seu corpo. Helena estava lá imediatamente, segurando-a, enquanto anos de dor represada finalmente encontravam saída. Eu dormi. Maria ofegou entre soluços. Eu realmente dormi. Sim, querida, você dormiu e acordou e está bem. Mas o custo dessa vitória foi alto. Durante aquelas 2 horas de sono, Maria sonhou. Sonhos vívidos e intensos sobre o acidente, reviver em detalhes cinematográficos o momento do impacto. O som do metal retorcendo, o gosto de sangue, o terror de não saber se sobreviveria. Nos dias seguintes, os pesadelos se intensificaram. Cada vez que conseguia cochilar, os sonhos voltavam, cada vez mais vívidos. Maria começou a temer o sono novamente, não pela perda de controle, mas pelo que enfrentaria quando fechasse os olhos. É parte do processo, Felipe explicou, mostrando-lhe gráficos que mapeavam seus padrões de sono. Seu cérebro está finalmente processando o trauma. Anos de memórias não digeridas estão emergindo. É doloroso, mas necessário. Não sei se consigo continuar, Maria admitiu durante sessão de grupo. É como se escolher dormir fosse escolher reviver o pior momento da minha vida repetidamente. Mas cada vez que você revive e sobrevive, Carla, a executiva, observou, está provando a si mesma que o trauma não tem mais poder sobre você, que é apenas memória, não realidade presente. Teresa, a professora aposentada, acenou em concordância. Os pesadelos eventualmente perdem intensidade. Eu tive pesadelos sobre a morte de meu marido durante meses, quando comecei a dormir novamente. Agora, quando sonho com ele, são sonhos gentis. Memórias felizes, não apenas o fim. Mas saber isso intelectualmente não tornava mais fácil. Maria passou a próxima semana, oscilando entre pequenos períodos de sono, atormentado por pesadelos, e longos períodos de insônia voluntária para evitar os sonhos. Foi Rafael quem finalmente a ajudou a encontrar perspectiva diferente. Eles estavam na biblioteca da clínica às 4 da manhã. Maria tendo desistido de dormir mais uma vez, Rafael aparecendo como sempre fazia quando ela precisava. Quando comecei a ter pesadelos sobre minha esposa, ele compartilhou, sobre ela partindo repetidamente, eu queria desistir, voltar para a insônia que conhecia em vez de enfrentar a dor toda noite. O que mudou? Helena me disse algo que nunca esqueci. Seus pesadelos são seus medos pedindo para serem ouvidos e liberados. Cada vez que você os enfrenta, está dizendo ao seu subconsciente que você é forte o suficiente para processar essa dor. Maria absorveu suas palavras. Então os pesadelos são forma de cura? Forma dolorosa de cura, mas sim. Seu cérebro está fazendo o trabalho que não conseguiu fazer acordado durante 4 anos. Armada com essa nova perspectiva, Maria decidiu enfrentar os pesadelos em vez de evitá-los. Começou a escrever sobre eles em seu caderno cada vez que acordava, dando palavras às imagens, tirando-lhes poder através da articulação. E lentamente, gradualmente, os pesadelos começaram a mudar. Ainda eram sobre o acidente, mas agora incluíam elementos novos. Às vezes, Rafael aparecia no sonho, ajudando-a a sair do carro. Às vezes, era Helena ou os outros pacientes. Às vezes, ela simplesmente acordava no sonho, consciente de que era apenas sonho, capaz de mudar o roteiro. Você está começando a processar, Helena celebrou quando Maria compartilhou isso. Seu subconsciente está integrando todo o trabalho que fizemos aqui. Os pesadelos estão se transformando em ferramentas de processamento em vez de apenas reviver trauma. O 7º mês trouxe o que todos temiam, recaída severa. Depois de 2 semanas dormindo 4 horas por noite consistentemente, Maria de repente parou de dormir completamente. 3 noites seguidas sem um único minuto de sono, o corpo voltando a estados de alerta máximo, que pensava ter deixado para trás. A decepção era esmagadora. Todo o progresso foi inútil. Ela chorou durante sessão de emergência com Helena. Estou de volta onde comecei. Nada mudou. Mas mudou. Helena insistiu firmemente. Recaídas são parte natural do processo de cura, Maria.
Seu cérebro precisa de tempo para criar novos padrões neurais. Cada passo à frente, mesmo seguido de passos atrás, está lentamente reconstruindo sua capacidade de dormir. Mas Maria estava além de consolação racional. Sentiu como se estivesse se afogando novamente, toda a esperança que havia construído desmoronando em pó. Foi naquela terceira noite de recaída que aconteceu o momento mais transformador. Rafael a encontrou chorando sozinha na biblioteca da clínica às 4 da manhã, cercada por livros antigos que trouxera de casa para se confortar. Primeiras edições de Cecília Meirelles e Clarice Lispector, que sempre a acalmavam. Em vez de tentar consolá-la com palavras vazias ou forçar otimismo, ele simplesmente sentou-se no chão ao seu lado e começou a ler em voz alta. Escolheu o poema de Cecília sobre solidão e renascimento, sua voz grave e cadenciada, preenchendo o silêncio da madrugada. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. As palavras lavaram sobre Maria como onda gentil. Ela fechou os olhos, não com intenção de dormir, mas apenas para absorver melhor a poesia, para deixar que vibrasse através dela. E então, sem perceber a transição, ela adormeceu. Não foi sono induzido por técnicas ou terapias. Foi sono natural, nascido do simples ato de se sentir completamente segura na presença de alguém que a aceitava totalmente, inclusive em seus momentos de maior fragilidade. Quando acordou 3 horas depois, com a cabeça apoiada no ombro de Rafael e o livro caído no chão entre eles, Maria soube que algo fundamental havia mudado. Ela não havia dormido porque tentou, ou porque seguiu o protocolo, ou porque usou técnicas específicas. Havia dormido porque finalmente, depois de anos, sentiu-se segura o suficiente para se render. Você dormiu. Rafael sussurrou, sorrindo suavemente. Eu sei. Maria não conseguia parar de sorrir, mesmo com lágrimas escorrendo por seu rosto. Simplesmente aconteceu. Helena mais tarde explicaria que essa era a chave que estavam trabalhando em direção todo o tempo. Não forçar o sono através de força de vontade ou técnicas, mas criar condições internas onde o sono se tornasse possível naturalmente. Você finalmente confiou, Helena disse. Não apenas em Rafael, mas em si mesma. Confiou que poderia dormir e acordar, que estaria bem. Essa confiança é fundação de tudo. O 8º mês marcou o início da transição de volta à vida normal. Maria começou a trabalhar meio período na livraria novamente, viajando entre Petrópolis e Rio conforme necessário, ainda morando na clínica, mas reconectando com o mundo exterior. Seu Antônio chorou quando a viu. Você está viva novamente, ele disse abraçando-a fortemente. Seus olhos estão vivos. E estavam. Maria podia sentir a diferença cada dia, não apenas nas horas de sono que finalmente conseguia, 5 a 6 horas por noite agora, mas em como experienciava o mundo. Cores pareciam mais brilhantes, sons mais claros, sabores mais ricos. Era como se tivesse vivido sob filme de névoa durante 4 anos e ele finalmente estivesse se levantando. Clara, sua colega, organizou pequena celebração no almoço. Apenas algumas pessoas da livraria, sanduíche simples e bolo caseiro. Mas para Maria significava tudo. Significava que tinha comunidade, pessoas que se importavam, vida além de sua batalha com o sono. Você vai ficar? Seu Antônio perguntou depois da celebração. Trabalhando aqui, quero dizer. Porque se vai, preciso começar a procurar substituição. Maria considerou cuidadosamente. Parte dela queria retornar completamente, mergulhar de volta na vida antiga como se nada tivesse mudado. Mas sabia que era impossível. Ela havia mudado. Tudo havia mudado. Vou ficar, ela decidiu. Mas preciso de flexibilidade. Ainda estou em tratamento, ainda tenho noites difíceis. Não posso prometer rotina completamente normal. Então não prometa, seu Antônio disse gentilmente. Você faz o que pode, e quando não pode, descansa. Simples assim. Aquela noite, Maria teve conversa longa com Helena sobre próximos passos. Você está pronta para começar a voar sozinha, Helena observou. Não completamente. Ainda precisa de apoio, check-ins regulares.
mas não precisa mais estar aqui tempo integral. Tenho medo, Maria admitiu. E se recair completamente quando estiver sozinha? Então você terá recaída e lidaremos com ela. Mas Maria, você construiu ferramentas durante esses meses. Sabe como acalmar seu sistema nervoso. Sabe como processar emoções difíceis. Sabe quando pedir ajuda. Você não é mais a pessoa que chegou aqui 7 meses atrás. Maria sabia que era verdade, mas saber e sentir eram coisas diferentes. Rafael ajudou-a a encontrar apartamento em Botafogo, próximo de onde haviam se encontrado pela primeira vez na Praça 15. Era pequeno, mas aconchegante, com janelas que davam para árvores em vez de concreto, silencioso o suficiente para dormir, mas não tão isolado que se sentisse sozinha. É perfeito, Maria disse, girando no meio da sala vazia, imaginando como seria criar vida aqui. É realmente perfeito. Você tem certeza que quer fazer isso? Rafael perguntou, apoiando-se contra a parede, observando-a com expressão que misturava orgulho e algo que parecia medo. Se mover para cá, viver sozinha? Preciso, Maria respondeu honestamente. Preciso saber que posso funcionar independentemente, que minha recuperação não depende de estar na clínica ou perto de você. Preciso provar a mim mesma que sou forte sozinha. Você é, ele disse suavemente. Sempre foi. Apenas esqueceu por um tempo. O 9º mês trouxe a tarefa mais difícil que Maria havia evitado durante todo o seu tratamento, confrontar sua mãe. Helena havia sugerido repetidamente, mas Maria sempre encontrava desculpas para adiar. Agora, morando sozinha, dormindo razoavelmente bem, não havia mais desculpas. Ela marcou almoço em restaurante neutro em Copacabana, local público, onde ambas se sentiriam seguras. Sua mãe, Ângela, chegou cedo, visivelmente nervosa, mexendo no guardanapo enquanto esperava. Maria, ela disse quando Maria chegou, se levantando abruptamente. Você está diferente. Bem, estou melhor. Maria confirmou, sentando-se. Fiz tratamento, em uma clínica especializada em distúrbios do sono. Ângela assentiu, lágrimas já brilhando em seus olhos. Sua tia Rosa me contou. Ela disse que você descobriu sobre minha insônia. Por que você nunca me contou? A pergunta saiu mais gentil do que Maria esperava. 4 meses atrás, teria saído como acusação. Agora, era apenas busca genuína por compreensão. Vergonha, Ângela admitiu, sua voz quebrando. Eu tinha tanta vergonha. Achava que significava que eu era mãe falha, que não era forte o suficiente. E quando você começou a ter problemas de sono depois do acidente, Deus, Maria, eu me senti tão culpada, como se tivesse te passado minha maldição. Mas não passou, Maria disse firmemente. Minha insônia veio de trauma, não de genética. E mãe... Ela pausou, a palavra mãe, sentindo-se estranha e familiar simultaneamente em sua língua. Você sofreu sozinha durante anos. Por quê? Porque não sabia como pedir ajuda. Porque tinha medo do que as pessoas pensariam. Por quê? Porque estava quebrada e não sabia como consertar. Maria sentiu compaixão surgir. Não perdão completo, ainda não, mas início dele. Eu entendo isso agora. Passei anos me sentindo exatamente assim. Elas conversaram por 3 horas naquele almoço. Não resolveram tudo. Havia feridas muito profundas para cicatrizar em uma conversa. Mas começaram. Ângela explicou sobre a adoção, sobre como ela e o marido de Maria, que havia falecido quando Maria tinha 12, tentaram por anos ter filho biológico, sobre como finalmente adotaram Maria quando ela tinha apenas 3 meses. Eu amava você instantaneamente, Ângela disse, segurando a mão de Maria através da mesa. E tinha medo que se você soubesse que não era biologicamente minha, não me amaria de volta. Então guardei segredo. E o segredo cresceu até que contar parecia impossível. Mas quando contou, Maria disse suavemente, contou com raiva, durante discussão, da pior forma possível. Eu sei, e vivo com essa culpa todo dia. Se eu tivesse contado diferente, em momento diferente, talvez você não tivesse saído dirigindo. Talvez o acidente nunca tivesse acontecido. Ou talvez tivesse, Maria respondeu. Não podemos saber. Podemos apenas lidar com o que é, não com o que poderia ter sido. Essa conversa não trouxe reconciliação completa,
mas trouxe algo igualmente valioso: compreensão mútua de duas mulheres igualmente quebradas, finalmente vendo uma a outra como seres humanos falíveis em vez de apenas mãe e filha, carregando expectativas impossíveis. 3 semanas depois do almoço com sua mãe, Rafael convidou Maria para jantar. Não na clínica, não em local público, mas em seu próprio apartamento no Rio, espaço que ele raramente compartilhava com alguém. Maria sabia o que o convite significava. Era momento de finalmente endereçar o que havia entre eles, de tomar decisão sobre se permitiriam que seus sentimentos se transformassem em algo mais. O apartamento de Rafael era surpreendentemente aconchegante para alguém tão bem-sucedido. Sim, era espaçoso e bem localizado, com vista para a Baía de Guanabara. Mas estava decorado com gosto pessoal, em vez de designer de interiores. Livros empilhados em todo canto, fotos de família nas paredes, plantas crescendo descontroladamente em vasos. "Bem-vinda ao meu caos organizado", ele disse, sorrindo timidamente de forma que era desarmante em homem tão confiante. Ele havia preparado jantar simples: risoto de camarão cujo aroma amanteigado preencheu a cozinha, vinho branco que deixava gosto leve de frutas cítricas, sobremesa de pudim de leite condensado caseiro que ele admitiu ter aprendido a fazer especialmente para ela. Eles comeram devagar, conversando sobre coisas pequenas primeiro: o trabalho de Maria na livraria, expansão planejada da clínica, livro que ambos estavam lendo. Mas a tensão não dita pairava entre eles, doce e assustadora. Depois do jantar, sentaram-se no sofá com cobertas e café. A cidade se estendia através das janelas, milhões de luzes piscando na escuridão. Então, Rafael começou eventualmente: "Pensou sobre o que falamos? Meses atrás, quando confessei meus sentimentos?" "Todo dia", Maria admitiu. "E tenho medo, Rafael. Não de você, mas do que isso significa. De como mudar nossa dinâmica pode afetar minha recuperação. De me perder em você quando ainda estou encontrando a mim mesma." "Medos válidos", ele acenou. "E se esses medos são grandes demais? Mas também tenho medo de deixar o medo decidir por mim." Maria o interrompeu. "Passei 4 anos deixando o medo controlar cada aspecto da minha vida. Estou cansada de ser controlada por ele." Rafael pegou sua mão entrelaçando seus dedos. "Então o que você quer? Não o que acha que deveria querer ou o que tem menos medo de querer. O que você genuinamente quer?" Maria respirou fundo. "Quero tentar. Quero ver se isso", ela gesticulou entre eles, "pode ser algo real. Mas com limites claros. Continuo morando sozinha, mantendo minha independência. Vamos devagar. E se em algum momento sentir que estou perdendo mim mesma no processo, paro." "Combinado", Rafael concordou imediatamente. "E eu prometo verificar constantemente, questionar minhas próprias motivações, assegurar que você sempre tenha voz igual nesta relação. E a diferença de idade, os 18 anos? É real", Rafael admitiu. "Significa que estamos em lugares diferentes na vida, temos experiências diferentes. Mas Maria, você passou por coisas nos últimos 4 anos que muitas pessoas nunca passam na vida inteira. Não é sobre quantos anos vivemos, mas sobre o que fizemos com esses anos." Maria acenou lentamente. "Então tentamos." "Tentamos", ele confirmou. E então, finalmente, Rafael se inclinou e beijou-a. Foi suave e cuidadoso, pedindo permissão a cada segundo, e Maria sentiu algo dentro dela se soltar. Não render-se no sentido de perder controle, mas render-se no sentido de finalmente permitir-se ser vulnerável, ser cuidada, ser amada. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo simultaneamente. "Vamos estragar isso, você sabe", Maria disse. "Inevitavelmente. Vamos brigar e duvidar e errar." "Provavelmente", Rafael concordou. "Mas talvez, só talvez, também acertemos algumas coisas." Aquela noite, Maria dormiu no apartamento de Rafael pela primeira vez. Não fizeram amor. Era cedo demais. Ambos concordaram silenciosamente. Mas simplesmente dormiram juntos, seu corpo aninhado contra o dele, sua respiração sincronizando na escuridão. Maria dormiu por 8 horas ininterruptas naquela noite. Quando acordou com luz suave da manhã filtrando pelas cortinas,
Encontrou Rafael ainda ali adormecido em posição desconfortável, porque não quis se mover e arriscar acordá-la. E naquele momento, observando este homem que se sacrificara tantas vezes por ela sem pedir nada em troca, Maria finalmente entendeu algo fundamental. Amor verdadeiro não estava nos grandes gestos ou nas curas milagrosas. Estava nesses pequenos sacrifícios silenciosos, nessa escolha diária de estar presente nas vitórias e derrotas, no simples mas profundo ato de testemunhar a jornada de outra pessoa sem tentar controlá-la ou apressá-la. Um ano depois daquele primeiro encontro na Praça 15, Maria acordou no seu próprio apartamento em Botafogo às 7 da manhã, depois de dormir toda a noite. Não era fenômeno raro mais. Acontecia na maioria das noites agora, entremeado ocasionalmente por noites difíceis que não a destruíam como antes. Ela se espreguiçou, sentindo seu corpo alongar de formas que havia esquecido serem possíveis. A luz entrava pelas cortinas abertas, trazendo com ela os sons da cidade acordando, pássaros cantando nas árvores da rua, vizinhos começando seus dias, o distante rumor do tráfego. Rafael havia dormido no sofá. Ele ficava algumas noites por semana agora, mas sempre no sofá, respeitando o espaço que Maria precisava. Eles estavam construindo algo juntos, lentamente, cuidadosamente, sem pressa. Maria fez café, o aroma preenchendo o pequeno apartamento, e levou 2 xícaras para a sala. Rafael ainda dormia, cabelos bagunçados, roncando suavemente. Ela sorriu, colocando a xícara dele na mesinha de centro e abriu o caderno que mantinha sempre por perto. 1 ano atrás, ela escreveu: Eu não acreditava em futuros. Vivia apenas de madrugada em madrugada sobrevivendo. Hoje acordei e, pela primeira vez em 5 anos, não apenas sobrevivi à noite, eu dormi através dela. E acordei com planos, com esperança, com vontade de viver o dia. Ainda tenho noites difíceis. Provavelmente sempre terei. A insônia não desapareceu completamente. É parte de mim agora, cicatriz que às vezes ainda dói. Mas não me define mais. Sou Maria que restaura livros, que ama poesia, que está aprendendo a amar um homem complicado e bondoso, que tem relacionamento em cura com sua mãe, que tem amigos e comunidade e propósito. Descobri que cura não é sobre apagar o que aconteceu, sobre voltar a ser quem era antes. É sobre integrar o trauma em quem você é agora, sobre encontrar formas de carregar o peso que seja sustentável, sobre construir vida que vale a pena viver apesar e talvez em parte por causa do que sofreu. Aprendi que vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda é coragem, que dormir é ato de confiança, em você mesmo, no mundo, no futuro, e que às vezes a pessoa que salva você não é príncipe em cavalo branco, mas homem quebrado sentado em banco de praça às 3 da manhã, oferecendo chá e compreensão. Rafael acordou enquanto ela escrevia, observando-a em silêncio por momento antes de falar. Bom dia, Maria respondeu, fechando o caderno. Café, por favor. Eles beberam em silêncio confortável, apenas existindo na presença um do outro. Não precisavam preencher cada momento com palavras. Haviam aprendido o valor do silêncio compartilhado. O que você quer fazer hoje? Rafael perguntou eventualmente. Maria considerou. Quero visitar minha mãe. E depois, talvez passear pelos jardins da clínica. Helena pediu que eu falasse com os novos pacientes, compartilhasse minha história. Você está pronta para isso? Sim, Maria sorriu. Estou. E estava. Durante o ano passado, enquanto curava, Maria havia descoberto novo propósito. Ajudar outros que lutavam como ela lutara. Começou voluntariando na clínica algumas horas por semana, facilitando grupos de apoio, compartilhando sua jornada com aqueles que estavam apenas começando as suas. Mais tarde naquele dia, sentada em círculo com 5 novos pacientes da Clínica Serenidade, cada um com olhos que contavam histórias familiares de noites intermináveis, Maria contou sua história. A sala estava banhada pela luz dourada do fim de tarde, que entrava pelas janelas amplas, criando um ambiente que era simultaneamente íntimo e seguro. O cheiro de lavanda dos difusores misturava-se com o aroma de chá de camomila que Helena havia preparado para todos. Ela não escondeu nada.
Falou sobre o acidente, descrevendo com detalhes que antes teria sido impossível compartilhar. O momento exato em que viu as luzes vermelhas do caminhão, como o tempo pareceu desacelerar enquanto tentava virar o volante, o som ensurdecedor do impacto, que ainda ecoava em seus ouvidos quando permitia que a memória emergisse completamente. Falou sobre acordar no hospital, sobre a enfermeira de plantão que segurou sua mão enquanto ela gritava de pânico ao perceber que tinha perdido 3 dias de sua vida em inconsciência forçada. Contou sobre os primeiros meses depois do acidente, quando a insônia era ainda novidade aterrorizante, as noites passadas caminhando pelo apartamento em círculos infinitos, o desespero crescente a cada amanhecer que chegava sem que tivesse dormido um único minuto, a solidão esmagadora de viver em dimensão temporal diferente do resto do mundo. Falou sobre os anos de sofrimento que se seguiram, sobre médicos que não entendiam, que prescreviam medicamentos que a deixavam dopada, mas não a faziam dormir de verdade, sobre terapeutas que eventualmente desistiam quando seus métodos não funcionavam, sobre como perdeu amigos que não compreendiam por que ela nunca podia sair à noite, porque estava sempre exausta demais para qualquer atividade, por que se tornara sombra de quem costumava ser. Mas também falou sobre esperança, sobre aquela primeira noite na Praça 15, quando Rafael apareceu como anjo improvável trazendo chá e compreensão sem julgamento. Sobre pequenas vitórias que pareciam insignificantes, mas eram monumentais. O primeiro cochilo de 15 minutos, a primeira noite de 2 horas de sono, a primeira vez que acordou sem pânico imediato. Compartilhou sobre recaídas devastadoras, sobre noites em que todo progresso parecia ilusório, sobre a tentação constante de desistir e aceitar que a insônia seria sua companheira permanente até o fim de seus dias. Não vai ser fácil, ela disse fazendo contato visual com cada pessoa no círculo. A jovem de 20 anos que mordia as unhas nervosamente, o homem de meia idade cuja esposa o havia deixado por não conseguir mais lidar com suas noites em claro, a mulher mais velha que chorava silenciosamente enquanto Maria falava. Haverá dias em que você quer desistir. Dias em que progresso parece impossível. Quando você olha para trás e tudo que vê é uma trilha de tentativas fracassadas e esperanças esmagadas. Ela pausou, permitindo que suas próprias emoções viessem à superfície. Lágrimas que agora podiam fluir livremente sem vergonha. Mas posso prometer isto, com cada fibra do meu ser. Você não está sozinho nesta jornada. Nesta sala, nesta clínica, há pessoas que entendem exatamente o que você está sentindo, porque já estivemos lá. E dia virá. Talvez daqui a meses, talvez anos, talvez quando você menos esperar, quando você acordará e perceberá que dormiu a noite toda. E naquele momento, você entenderá que cada noite difícil, cada lágrima, cada momento de desespero, contribuiu para construir a fundação dessa vitória. E esse dia, meus amigos, fará cada momento impossível valer absolutamente a pena. Uma jovem de 20 anos, recém-chegada, levantou a mão timidamente. Como você sabe? Como pode ter certeza que melhoraremos? Não posso, Maria admitiu honestamente. Não posso garantir que será igual para você. Mas posso dizer que cada pessoa aqui, ela gesticulou para Helena, Felipe, Rafael, observando da porta, já esteve onde você está. E cada um de nós encontrou caminho para fora. Os caminhos são diferentes para cada pessoa, mas todos levam à mesma direção, para a frente. Depois da sessão, Maria caminhou sozinha pelos jardins da clínica. As estações haviam mudado. Era outono agora, folhas começando a dourar nas árvores, ar com leve frieza que anunciava inverno chegando. Ela parou na fonte central, aquela onde Rafael havia confessado seus sentimentos, e fechou os olhos. Podia ouvir o som da água, o vento nas folhas, vozes distantes de pacientes e terapeutas. Podia sentir o sol morno em seu rosto, a brisa fresca em seus braços, o chão sólido sob seus pés. Estava presente, completamente presente, de formas que não conseguia ser durante anos. Obrigada, ela sussurrou para o universo. Para qualquer força havia guiado seu caminho até aqui. Obrigada por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesma.
Rafael a encontrou ali como sempre parecia encontrá-la nos momentos importantes. Ele não falou, apenas estendeu a mão. Maria a aceitou, entrelaçando seus dedos, e juntos caminharam de volta para a casa principal. Naquela noite, Maria teve jantar com sua mãe pela primeira vez no apartamento que dividia às vezes com Rafael. Ângela trouxe bolo caseiro e histórias sobre a infância de Maria, que antes eram dolorosas demais para compartilhar. Elas riram e choraram, não apagando o passado, mas construindo ponte sobre ele. "Você está feliz?" Ângela perguntou antes de partir, segurando o rosto de Maria entre suas mãos. "Sim", Maria respondeu, surpresa ao perceber quão verdadeiro era. "Pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente feliz." "Me perdoa?" Ângela sussurrou, lágrimas escorrendo. "Estou te perdoando", Maria corrigiu gentilmente. "Um dia de cada vez." Depois que sua mãe partiu, Maria e Rafael se sentaram juntos no sofá, cobertos por manta que a avó de Maria havia tricotado. Cada ponto feito com mãos artríticas, mas amorosas. Padrão de ondas em tons de azul e branco que lembravam o mar. A cidade se estendia através das janelas amplas, milhões de luzes piscando na escuridão como constelações terrestres, cada uma representando vidas sendo vividas, histórias se desenrolando, pessoas dormindo e acordando em seus próprios ritmos. O apartamento estava silencioso, exceto pelos sons sutis da vida urbana. O trânsito distante que nunca realmente parava no rio, vozes ocasionais de pedestres passando na rua, o rangido familiar do prédio antigo se acomodando. Mas dentro daquele espaço que Maria havia tornado seu, havia paz. Uma paz que ela teria achado impossível 1 ano atrás, inconcebível 6 meses atrás, e agora era sua realidade cotidiana. "Rafael?" Maria disse suavemente, sua cabeça apoiada em seu ombro, sentindo o sobe e desce de sua respiração. "Sim, amor." Ele brincava com seus dedos, traçando padrões preguiçosos em sua palma. "Obrigada por aquela noite na praça, por não desistir quando eu estava desistindo de mim mesma, por me ajudar a encontrar meu caminho de volta para a vida." Sua voz carregava peso de gratidão que palavras mal conseguiam expressar. Ele beijou o topo de sua cabeça, seus lábios permanecendo lá por um longo momento. "Você encontrou seu próprio caminho de volta, Maria. Eu apenas segurei a lanterna enquanto você atravessava a escuridão. A coragem, a força, a determinação, tudo isso sempre foi seu." Maria sentiu emoção subir em sua garganta, mas era emoção boa, limpa, não contaminada pelo desespero que conhecera por tanto tempo. "Ainda tenho medo às vezes", ela admitiu. "Medo de recair completamente, de voltar para aquele lugar escuro onde vivi durante anos." "E vai ter medo?" Rafael respondeu com honestidade, que era uma das coisas que ela mais amava nele. "Medo não desaparece completamente. Mas agora você sabe que pode atravessar o medo e sair do outro lado, que não está sozinha nele." Ela se ajeitou mais confortavelmente contra ele, deixando seu corpo relaxar completamente, confiando nele para sustentá-la. Seus olhos traçaram o quarto que havia se tornado seu santuário. As prateleiras que Rafael havia instalado, repletas de livros que ela estava restaurando para colecionadores, fotos emolduradas de momentos capturados durante o ano passado, ela e Helena rindo nos jardins da clínica, o grupo de pacientes celebrando a primeira noite completa de sono de Teresa, Rafael ensinando-a a cultivar ervas em vasos na pequena varanda. Na mesa de centro estava o caderno de couro que Rafael lhe dera naquela primeira noite, agora repleto de páginas preenchidas com sua caligrafia. Não apenas registros de insônia e dor, mas também de vitórias, reflexões, poemas que começou a escrever quando as palavras finalmente puderam fluir sem serem bloqueadas pela exaustão. Maria sentiu suas pálpebras ficarem pesadas, não com o terror paralisante que conhecera por anos, mas com cansaço natural e saudável de dia bem vivido, de corpo que finalmente lembrava como funcionar em harmonia com os ritmos naturais do mundo. Ela se aninhava mais perto de Rafael, permitindo que seu corpo relaxasse completamente, ombros descendo, mandíbula descerrando, mãos abrindo em vez de fechadas em punhos defensivos.
Podia ouvir o coração dele batendo firme sob seu ouvido, cada batida uma âncora, um lembrete de que estava segura, de que havia amanhã esperando, de que a vida continuaria em ciclos de acordar e dormir, e ambos eram presentes preciosos que não deviam ser desperdiçados. Boa noite, Rafael, ela sussurrou, já deslizando para o sono que vinha agora como amigo familiar, em vez de inimigo aterrorizante. Boa noite, meu amor, ele respondeu, sua voz rouca de emoção, ajustando a coberta sobre os dois com cuidado para não interromper a jornada dela em direção aos sonhos. Sonhe com coisas bonitas, com futuros possíveis, com toda a vida que ainda temos pela frente. E pela primeira vez desde aquele acidente na Via Dutra, 5 anos atrás, 5 anos que pareciam uma vida inteira e também apenas ontem, Maria dormiu sem medo. Dormiu sabendo que o amor verdadeiro não era sobre nunca mais sentir dor, mas sobre ter alguém ao lado disposto a sentar com você na dor quando ela viesse, a segurar sua mão na escuridão mais densa, a lembrar você de sua força quando você esquecia, a celebrar suas vitórias como se fossem deles também. Dormiu sabendo que havia percorrido jornada que muitos considerariam impossível, da pessoa quebrada incapaz de fechar os olhos sem terror paralisante, para alguém que podia finalmente se render ao descanso sem medo de que o despertar nunca chegasse. Que havia encontrado não apenas sono, mas si mesma nas profundezas da noite. Não apenas cura, mas propósito que nascia justamente de ter sobrevivido ao inferno da insônia. Não apenas sobrevivência, mas vida abundante que valia a pena ser vivida completamente, abraçada com toda a intensidade que apenas quem quase a perdeu poderia verdadeiramente apreciar. E quando o sol nascesse na manhã seguinte, como sempre nascia, fiel e constante, Maria estaria lá para vê-lo. Não porque ficara acordada a noite inteira, mas porque teria dormido e acordado naturalmente, pronta para abraçar novo dia. Porque finalmente, depois de 1000 madrugadas em vigília forçada, Maria havia aprendido a mais importante lição de todas, que a verdadeira coragem não era em nunca se render, mas em saber quando era seguro se entregar, que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente fechar os olhos, confiar e deixar o sono nos levar para casa.